Olá, seus lindos, tudo bem? Deus abençoe a vida de vocês. Espero ter tido uma semana abençoada. Vamos para mais um devocional da semana. Ele se encontra em Atos, capítulo 27, versículo 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Gente, deixa eu só contextualizar o que está acontecendo nessa passagem. Paulo está sendo condenado por pregar a palavra e ele apela para poder ser julgado em Roma por César ou por alguém ali dele. Então, nesse ponto, Paulo está saindo de onde ele estava, que é da região onde ele estava para ser julgado, para ir para Roma. Isso, o transporte era feito de navio. Só que eles param em uma cidade e nessa cidade eles estão caminhando para poder ir para Roma. Só que o tempo estava estranho. Paulo falou: ó, isso aqui vai dar problema, não vamos, entendeu? Eu e vocês podem morrer aqui sem necessidade nenhuma. E o chefe que estava ali, o centurião que estava prendendo ele, falou: não, vamos, pô, sem problema, vai dar certo. O chefe do barco falou que vai dar certo. E, surpresa, não deu certo. Eles tiveram uma grande tempestade e ele não só carregava prisioneiros aquele navio, também carregava carga de transporte. Então ele teve que jogar carga fora por causa que o barco parecia que ia quebrar. Então ele teve um prejuízo. O primeiro prejuízo, né, que ele teve foi que esse dinheiro, além dele não receber, ele ia ter que pagar por essas cargas que ele jogou fora, que não chegou no lugar certo. O segundo ponto que aconteceu, continuou ao ponto de deles passarem fome dentro do navio, porque a tempestade não deixava eles ir nem para um lado nem para o outro. E por fim, o navio quebrou. Foi partido ao meio, foi destruído e eles foram parar em uma ilha. Só que nesse meio tempo, Paulo recebe uma revelação que se encontra no versículo 24. E vamos lá, Atos 27, 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante a César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenha ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Ou seja, ele já sabia que o barco ia partir, mas que no final o Papai do Céu ia fazer todo mundo ficar bem. E glória a Deus por isso. Então a gente chega agora no tema da mensagem, que é: cara, vai ficar tudo bem. É isso que apareceu no meu coração quando eu estava lendo. E existe dois caminhos aqui, claros. Existe a voz de Deus, e quem obedece à voz de Deus, acontece como aconteceu com Paulo. Foi por meio de Paulo que ele tinha que chegar em certo lugar para poder ele fazer a vontade de Deus, que todo mundo ali salvou. E tem a voz que não é de Deus, que é a nossa razão, que é os nossos deveres, é o que a gente quer fazer, é as nossas escolhas. E as nossas escolhas sempre nos trará prejuízo. E que eu não quero me alongar muito, e o que eu queria só falar para vocês, foi o que Deus falou para mim, é: você sabe que não dá certo. Você sabe que tu já correu, você já fez tanta coisa com a força da sua mão, do seu braço, você falou: vai dar certo agora. E às vezes parece que deu. Às vezes parece que você conseguiu o dinheiro que você queria, você conseguiu às vezes a namorada ou o marido que você queria, você pegou e ó, cheguei onde eu queria chegar, onde eu me propus chegar. Mas isso não te saciou. Isso não teve ainda aquela tipo, tá, e agora? E é nesse ponto que eu falo, vai ficar tudo bem. Entende? E às vezes você também não chegou. Você foi, pegou, você lutou com todas as forças, até agora você também não chegou onde você queria, e seja financeiramente, seja no relacionamento, seja no que for. E que enquanto você ficar como eu fiquei durante muito tempo, e às vezes me pego fazendo até hoje, fazendo as coisas pela minha força, com o meu querer, com as minhas escolhas, eu sempre vou me frustrar. Eu sempre vou ter as minhas cargas jogadas no mar, meu barco sendo destruído. Entende? E se Jesus quiser, for misericordioso, ele vai fazer eu parar em uma ilha, nesse caso não era deserto, mas parar numa ilha, depois de tudo isso.
se ele quiser. Porque se ele não quiser, ele não tem compromisso, porque eu não estava com ele. Entende? Ou ficar esperando o compromisso de uma outra pessoa, nesse caso era Paulo. Esperar a unção que Paulo tinha, porque se Deus queria que Paulo chegasse, a gente vai ficar bem por causa de Paulo. Hoje é dia de parar de depender de terceiros. Hoje é dia de falar, Senhor, eu quero ser como Paulo. Eu quero ser a pessoa que vai te obedecer e caminhar com o Senhor e ter esse relacionamento com você. Eu te falo, meu querido, com toda certeza, que mesmo que seja difícil, mesmo que a situação seja tenebrosa, que você não saiba o que fazer, você vai ter uma paz, você vai ter a certeza que o Senhor está com você. E isso vai fazer ficar tudo bem. Não vai ser às vezes circunstâncias que vão mudar, entende? Paulo foi jogado na praia junto com os outros, mas que no final ele sabia que ia ficar tudo bem por causa que ele sabia no Deus que ele cria, entendeu? O que falou, tá falado. E é esse o convite de hoje, que a gente possa largar as nossas próprias escolhas e caminhar do jeito que a gente quer, como se a gente soubesse o que é bom, e passe a andar com Jesus, como Paulo anda, como Paulo andou. E saber que tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. E ele cuida da gente. E se ele permitiu, é por causa que ele é bom. E glória a Deus, amém. Tá bom, meus queridos? Esse foi o nosso devocional de hoje. Curte, comenta, compartilhe. Se por um acaso precisar de alguma coisa, de alguma forma que a gente possa ajudar, alguma oração ou algum desabafo, não sei, deixa aqui nos comentários. Vai ser um prazer. E tamo junto. Até semana que vem. Fui!